Namastê, paz para todos. Deus que está em mim, saúde a Deus que está em vocês. Bom, nós estamos aqui com a nossa grande mestra, Maria José Marinho, a precursora da yoga em Minas Gerais, uma das precursoras, né, que a gente às vezes tem outras pessoas que a gente não sabe que existiram também e que nós não ficamos sabendo, mas ela com certeza foi uma das precursoras da yoga, não só em Minas Gerais, como no Brasil. E eu tive a honra de ser aluna dela quando eu ainda era muito jovem. Então foi a Maria José que me contou que existia yoga e que é esse caminho maravilhoso que eu vi que valia a pena continuar percorrendo. Eu vou começar aqui fazendo uma saudação do nosso grande mestre Caio Miranda, que foi com quem a Maria José se formou como professora de yoga e que, por saber da existência dele, eu procurei também conhecer a vida do Caio Miranda, ler todas as obras dele. Não tive a honra de ser aluna dele, mas sei muito da vida dele através da Maria José e através das obras dele. E ele tem uma saudação muito bonita, que ele começa assim: eu vos saúdo, companheiros yogis, com toda a pureza e a dignidade do meu coração. A ti, amado Guru, eu reverencio com toda a doçura do meu ser. Ó grande Espírito Uno do Universo, presente em todas as coisas, entro agora em sua vida una, para que penetre as profundezas da minha vida. Que assim seja. Vou começar a ler aqui um pouquinho sobre a vida dessa grande mestra, só para vocês terem uma ideia da grandeza que é essa criatura. Vamos tirar a palavra grandeza? Não. Somos elos de uma imensa corrente que é a humanidade. Isso que é mestre, né? Ela foi precursora da yoga em Minas, como eu falei, e uma das precursoras da yoga no Brasil. Agora, em 2022, ela comemora 59 anos dedicados a yoga. 59 ou 60, por aí assim, né, Maria José? E as ciências orientais. Fez diversas viagens à Índia, ao Tibete, Sri Lanka, Nepal, entrando em contato com os grandes mestres e os rishis, os swamis, todos esses grandes mestres do Oriente. Hoje, com 90 anos, bem vividos, né? Você disponibiliza curso completo de formação para professores de yoga, tendo inovado o primeiro curso de formação em yoga online no Brasil, segundo consta em seu livro. No momento, oferece também curso online de Laya Yoga, o que eu tenho a grande honra, a grande alegria em poder participar. É um curso grandioso. Já formou mais de 1000 professores, mais de 1000 yoga terapeutas, e já teve e possui mais de 40.000 praticantes cadastrados ao longo de uma vida totalmente dedicada a yoga, né, Maria José? Abriu cursos em diversas cidades de Minas. Não só abriu cursos, como deu aulas em várias cidades. No momento que a gente precisa de lembrar que o deslocamento não era tão fácil igual é hoje, com todas as rodovias asfaltadas. Era muita estrada de chão, né? Participou da vinda do músico Ravi Shankara Belo Horizonte, onde criou os primeiros cursos de dança indiana. Introduziu a prática de yoga em empresas como Vale, Hospital Mater Dei, IETEC, MMX Mineração, Caixa Econômica Federal, FIENG, a empresa francesa Thomson e a rede da drogaria Araújo, entre muitos outros. Liberdade Atrás das Grades foi um projeto pioneiro no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, onde durante 17 anos, com uma equipe de trabalho voluntários, ela ensinou yoga e reiki para as presidiárias. Você também levou yoga para a cidade administrativa, aqui em Belo Horizonte, né? Me lembro de você dando aula lá. 5 anos. Pois é. Depois, quando você parou, eu recebi várias alunas que falavam, eu fazia aula com a Maria José. Aí, quando fazia aula, eu falava, nossa, sua aula parece com a dela. Falei, é claro. Yoga é universal.
É, não, mas a gente pega o jeito do mestre da gente, né? Participa do projeto de apoio a idosos de baixa renda na missão Ramakrishna. Trabalhou no governo federal de 1985 a 1990, lançando os primeiros projetos de assistência ao idoso, coordenando grupos de prática de yoga, trabalhos manuais e horta comunitária. Recebeu o título de cidadã honorária de Belo Horizonte, porque ela não nasceu em Belo Horizonte, ela nasceu em Araxá. Foi agraciada com a Comenda Vivekananda, conferida pelo Consulado da Índia em Minas Gerais e também pelo Consulado da Índia no Rio de Janeiro. É adida cultural honorária junto ao Consulado da Índia em Minas Gerais. Isso aí é só para vocês terem uma ideia da grandeza da vida dessa pessoa. Uma vez eu escutei um dos elogios maiores que eu já escutei na minha vida, que foi com que eu me formei para professora de yoga, que foi a Marta Serretti. O elogio que ela me fez, eu faço para você agora. Você é um ser humano que deu certo. E eu gostaria, Maria José, que você nos contasse um pouco aqui da sua história, né? Hoje, como é a sua vida? Nos fala um pouco de você. Com 90 anos, a gente já pensa que a pessoa já não está fazendo mais nada. E você está numa atividade total, né? Eu esqueci do tempo. Eu esqueci realmente de idade, tempo. E para mim, o dia de hoje é tudo. É uma bênção divina para todos nós, né? Os mestres sempre ensinam a gente isso. A vivência com a yoga aconteceu o seguinte. Muitos me perguntam hoje como que eu cheguei em 90 anos com saúde e boa memória. Eu achei muito interessante a pergunta. Recebi todos os pedidos para ensinar o que eu faço. Nunca deixei de ensinar alguma coisa que seja muito importante para o outro. Aquilo que passaram para mim, eu passo para as pessoas. Para resolver algum problema ou uma situação difícil, para afastar ou congelar uma maldade, para atrair uma abundância e prosperidade, para encontrar uma alma gêmea, etc. Dos meus 58 anos de vivência com a yoga, com a Laya Yoga e tudo aquilo que eu aprendi com o mestre Kai Miranda. Eu nasci em Araxá, né, como você disse, casei muito cedo, com 23 anos já tinha 3 filhos, tinha tudo para ser feliz e realizada. Casamento perfeito, filhos perfeitos, vida social dentro dos padrões esperados. Contudo, eu não era feliz. Sentia um vazio dentro de mim, me deixava angustiada e muito deprimida. Um dia, o meu filho menor ficou doente, né? O médico de Paracatu, porque meu marido era do Banco do Brasil. Então a gente corria vários lugares que precisava de ter Banco do Brasil. O presidente era Juscelino Kubitschek. Foi por onde se foi morar em Sete Lagoas, né? Ele foi transferido para lá. Então, eu comecei em 2 do Indaiá, depois para o banco, né? Para o banco, lá em Yoga, em Paracatu. Foi o primeiro lugar. Então, o meu filho ficou muito mal e meu marido então contratou um avião porque ele estava quase morrendo e tinha que levar para Uberaba. Aconteceu o quê? Uma senhora teve que ir comigo para levar até o hospital. O avião caiu no Rio Escuro, quebrou a asa e a outra ficou presa numa grande árvore. Foi um momento muito angustiante. O homem que estava conduzindo o gado viu o avião caindo, chamou o dono da fazenda, veio com 10 pessoas, se levaram um caminho até voltar.
no avião que levava de volta para Paracatu. Chegando em Paracatu, eu não tive o meu filho, à noite já estava sem febre, sem doença. Aconteceu um fato que o médico falou, mas não, agora não há necessidade. Até toda a vida eu fiquei imaginando, tudo que vem do plano divino, a gente precisa de pensar o porquê, como, né? O piloto voltou para São Paulo e 8 dias depois ele morreu num desastre de avião também, olha. Daí a gente precisa muito de entender a yoga para saber aquilo que por direito divino for da gente. Pelas mãos divinas. Não tem saída, não é? Meu primeiro contato com a yoga foi na década de 1960. Costumava ir para o Rio de Janeiro passar férias com meus filhos, minha mãe que morava lá. Hoje, foi onde eu conheci o Instituto de Yoga Caio Miranda, na Visconde Pirajá 22, segundo andar. Maria José, só aqui um parênteses. E foi no ano em que o Caio Miranda lançou o primeiro livro dele, 1960, A Libertação pela Yoga. Foi mesmo. Depois ele falece em 1969, né? Foi. E o Caio Miranda foi meu grande mestre, por quê? Porque ele foi me orientando, falando sobre o bem e o mal, o princípio e fim, o ser e não ser, o valor da prática da yoga. E assim, ao aprender essa primeira lição, eu comecei a ter muita alegria e fui capaz de sorrir, coisa que há muito tempo não acontecia. Fiz minha primeira sessão de Laya Yoga com o mestre, e ele me disse que primeiro iria me curar e depois me transformar no professor de yoga. Ele falou comigo, vou te curar. Militar, né? Com toda aquela... Vou curar. Então, eu me formei em 1965, fiquei 10 anos com ele. Mais tarde, eu já tinha estudado Rosa Cruz durante muitos anos. Deixei o Rosa Cruz e dei a continuidade dos estudos de yoga, porque aquilo foi transformando a minha vida e todas as coisas tudo aquilo que eu precisava, eu fui percebendo. É esse o caminho, é esse o outro caminho, é esse o outro caminho. E comecei a aprender com ele. Primeiro você pensa, depois você fala, depois faça, não é? Mas antes disso eu já tinha estudado Rosa Cruz, mas voltei para Paracatu. O médico doutor Antero Santiago também, que foi um médico maravilhoso. Ele era médico nosso também, ficou muito interessado por eu ter ficado 2 meses no Rio de Janeiro com o mestre Caio Miranda, e ele soube o princípio dos ensinamentos da yoga e começou a me dar aulas de anatomia e fisiologia. Foi ele que me ajudou, incentivou a dar todas as primeiras aulas de yoga em Paracatu, para suas pacientes e depois para outras pessoas também, durante 8 anos. E montei uma sala pequena num porão emprestado, depois montei uma academia de yoga, onde você esteve lá na rua do professor Messias, não é? Isso lá em Sete Lagoas, né? Sete Lagoas. Comecei a dar aulas de yoga em Araxá, onde eu dei aula do convento das freiras. Era pedido no convento. Eu dei. Depois de Paracatu, fui dar aula em Sete Lagoas durante 5 anos e meio. Dei aula de várias outras cidades, de Paraupeba, Curvelo, Pedro Leopoldo, 2 do Indaiá, Viçosa, Nova Lima, Divinópolis, Luz e Bom Despacho. Correu Minas Gerais inteira. Eu ia todo sábado, dava aula. Quando as pessoas já tinham aprendido, aquela que estava melhor, aprendendo mais, eu chamava, falava com ela, olha, vai fazer assim, assim, me procura.
E sempre ficou uma pessoa. Eu nunca deixei aquilo assim, levar como uma coisa bonita, agradável. Não, eu levei justamente como uma missão. Se o Caio Miranda falou comigo, vou te curar e vou te fazer uma professora de yoga, eu acho que eu tinha a obrigação. Eu deveria fazer para as pessoas, para todas as pessoas assim. Então todo mundo ficava uma pessoa. Lá em Sete Lagoas ficou uma que até esqueci de falar, depois eu falo. Maria Lúcia, né? Maria. Ô Maria José, você falou uma coisa aí, que eu já ouvi de você há muito tempo, e que eu repito hoje para os meus alunos também, para minhas alunas que vão se formando como professora de yoga. Eu não dou curso de formação, mas graças a Deus muitas alunas já se interessaram e já se formaram como professoras. Eu afirmo sempre, nós professores de yoga, nós somos guardiãs ou guardiões de uma filosofia milenar. E se nós não divulgarmos isso, não formos propagando isso, vai virar arquivo morto na estante. E nós temos um compromisso kármico diante da humanidade de continuar passando isso. Se nós não tivéssemos, nós três aqui, Salete também, e nós duas aqui falando sobre isso, nós não teríamos a coragem, o ânimo de estar vivendo nesse mundo que está muito complicado. Nós estamos numa era chamada Kali Yuga, idade negra da humanidade, onde todos os valores iam ser corrompidos. Isso foi em Rishikesh, na Índia, que o mestre falou. Já estou preparado. A Kali Yuga. A Kali Yuga, para as pessoas que assistem esse vídeo e não sabem o que é uma deusa, e ela vem com uma espada na mão, né? Ela vem cortando a cabeça de todo o mal. Mas antes que isso aconteça, ela faz com que tudo de negro da humanidade venha à tona, aparece. O mestre falou, olha, políticos, professores, seja de que natureza for, econômico, financeiro, tudo aquilo que nós estamos fazendo, existe, ele falou, vai existir uma angústia muito grande. Isso precisa de vir à tona para que seja corrigido. Falou, precisa de muita oração, de meditação, de ter bondade no coração, porque muita gente vai sair fora, muita gente vai sair de forma muito desagradável. Então, é o que nós estamos aqui fazendo, tudo que nós pudermos fazer em termos de trazer o bem-estar da pessoa, não é só a gente ensinar a pessoa, é a gente rir, é a gente inventar uma palavra engraçada, é lembrar não é, alguma coisa, isso que eu acho que ajuda mais as pessoas, não é? Igual a Salete falou, você não vai fazer 91 anos, você vai fazer 19. Pois é, eu esqueço toda hora, elas me lembram. Então, a gente não tem que ficar contando o tempo, não. Vamos ver os dias, né? As horas, os minutos, né? Os mestres da Índia, depois que o Caio Miranda, eu fiquei 10 anos aprendendo com ele, e realmente foi não um professor, mas uma pessoa de um conhecimento, de uma bondade, e isso me ajudou muito na minha vida. E quando ele morreu, eu pedi o ponto de referência. Ô Maria José, só lembrando aqui um pouquinho que eu falo que eu acho que nós que temos essa reverência a Caio Miranda, né? A gente precisa de falar mais nele, porque ele não é tão lembrado igual outros grandes mestres são lembrados, né? Lembrando que Caio Miranda era um militar e ele foi um ministro do governo do Getúlio Vargas, né? Ele foi diretor da Rádio Nacional. Mas ele não quis aceitar. Ele não quis. Ele foi convidado acho que ele chegou a trabalhar uns dias e resolveu sair dali. E tem um dos livros dele, que eu não me lembro qual o nome agora, que ele descreve muito interessante como era o campo astral do Palácio do Catete, porque nessa época
O governo era no estado do Rio de Janeiro, era no Rio de Janeiro, e o lugar do presidente era o Palácio do Catete. E ele descreve como que era o campo astral do palácio no dia que o Getúlio Vargas suicidou. Eu sou apaixonada com as obras do Caio Miranda. Esse A Libertação pela Yoga é um livro que eu tenho, que sempre que eu deparo com alguma informação sobre a yoga, em algum livro, em alguma reportagem, e que me gera alguma dúvida, eu vou lá no Libertação pela Yoga para ver se aquilo que ele fala está de acordo com o que eu estou aprendendo agora. Quando meu mestre Caio Miranda morreu, eu fiquei sem motivação, senti um vazio enorme, pensando, o que será de mim? Foi sempre pensando, vou falar com quem? E foi aí que eu iniciei uma nova vida outra vez. Junto com o Pierre Vale, meu segundo marido, eu comecei a viajar para a Índia, para o Tibete, para o Nepal, para Sri Lanka. E conheci o hinduísmo, Rinpoche Kanju, os grandes mestres, trouxe muito mestre para cá. Você falou naquele que nós trouxemos para cá, o cantor. Depois você fala sobre ele. Ao decorrer na busca pela sabedoria, na fonte do conhecimento, aos pés dos mestres, eu desenvolvi um trabalho com o professor de yoga, procurando transmitir a sabedoria presente em cada ensinamento dos mestres. O caminho do yoga é transformador. A primeira vez que eu dei aula de yoga em Belo Horizonte foi numa sala que ficava na Rua Carijó, 150, terceiro andar. Ali eu fiquei 16 anos. Depois fui dar aula no Hidrocenter por 25 anos. Estou agora na Avenida do Contorno, 4.614, 10º andar, no bairro dos Funcionários, há 28 anos. Nunca deixei. E nunca também me trouxe constrangimento, me trouxe cansaço, absolutamente. Quanto mais eu estudo e falo e medito, eu quero entender mais um pouco. Como nós fizemos aquela aula aquele dia, né? Sobre as energias, né? A aula da Dalai Yoga. A Dalai Yoga. Mas a gente falou muito sobre energia quântica, né? Porque os mestres lá na Índia, eles me ensinaram também muita coisa muito importante, porque eles são de uma inteligência brilhante e eles ficam 100 e tantos anos, sabe? E eles têm um conhecimento voltado para aquilo, um caminho, sabe, para eles. E então o que aconteceu? Eu fiquei aprendendo com eles e pequenas coisas. Dava aula, sim, falava tudo, ensinava. Depois sempre falava, olha, filho, você precisa de lembrar muito de duas coisas muito importantes na sua vida. O que é, mestre? Ele falou assim, é o pensamento e a fala. O pensamento é uma onda eletromagnética de um poder extraordinário. Você pensa aqui e pode ir do outro lado do mundo. A palavra é o verbo é Deus, a palavra tem poder. Então são pequenas coisas que depois que eles vão ensinando a gente guarda na mente. E por isso é muito importante a gente ter uma palavra boa, alegre, não é? Cantar quando está com raiva, né? Eu sempre, não é? Qualquer coisa que você ficar preocupada, cantar. Eu invento de manhã assim, obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Obrigado, Senhor, está sempre comigo. Não é, Denise? Eu canto. Comecei a fazer que o diretor que pergunta havia feito yoga e ele disse que tinha
sido o palhaço, né? Aquilo foi muito engraçado. Foi 7 festas de Natal, festa com fratização, com distribuição de doce, salgado, refrigerante, presente, sem nenhuma despesa da penitenciária. Contando com a ajuda da senhora Risoleta Neves, esposa do doutor governador Tancredo Neves, e as amigas dela e outros voluntários. Comecei assim. Os filhos das internas podiam participar nas festas, e nesse dia as internas se misturavam os presentes na festa, levava todo mundo junto, e fazia poesia, né, e tudo mais. No primeiro Natal consegui com a Denise, que trabalha com flores, e então eu pedi 20 vasos de planta para cada uma das presidiárias ter algo para ser delas mesmas. Depois eu fiz o jardim e depois fiz também a horta. Elas começaram até a vender. Então, a Maria José, a simplicidade, né? Dar um vaso para a pessoa cuidar. A grandeza disso, né? Organizei a biblioteca com livros que continham mensagens positivas. Fizemos um salão de beleza também lá dentro, porque tinha a doutora Lourdes Boechat, que era diretora na época, e uma das internas, numa das festas de Natal, sentou durante a festa e escreveu uma poesia para mim. Impressionante, escreveu à mão, tem ela aí, a poesia, ela já passava para ela tudo que eu estava fazendo na Índia, chegava, sabe? Eu comia na cozinha com elas. Porque na época não tinha esse negócio de trazer a comida ou uma pessoa levar, não. Aquelas que sabiam cozinhar melhor. Não existia delivery, gente. Vamos voltar no tempo. Não existia delivery. Até restaurante era pouco, né, Maria José? Eu ia para a cozinha e lá comia com elas também. Eu gostei imensamente e gostei muito de saber de onde elas vieram, o que aconteceu, que a pessoa, né, ficou presa. Em 1983 foi o grupo de professores de yoga teve autorização para entrar na penitenciária. Eu fui no ministério e pedi, deixou entrar. Essas aulas que elas fizeram para poder aprender, elas iam para lá e ajudava também muito na vida das detentas. Trabalhei em Brasília durante o mandato do presidente José Sarney, onde eu fiquei 2 anos dando aulas de yoga também. Ministrei palestra no Congresso para os senadores com o estresse. Fui convidada para fazer avaliação dos asilos do Brasil, desde Amazonas até o sul do Brasil. Fiz projetos sobre a assistência dos idosos, deixei tudo pronto lá em Brasília. Participei de programa da TV Tucumã durante 4 anos. Escrevi artigo também para o Jornal de Minas, fiz trabalho voluntário dando aula de yoga para idosos carentes da periferia de Belo Horizonte. Organizei o programa de yoga, primeira semana de divulgação da yoga no Palácio das Artes, com 1.700 pessoas. Convidei a... Você lembra quando que foi isso? Tem, 1974. Você pensa bem, como é que consegue colocar esse tanto de gente nos Palácios das Artes quando não existia internet, né? Para a gente divulgar e falar. Como é que consegue juntar isso? Estava começando o Palácio das Artes, né? Palácio das Artes, Então, eu realizei também o primeiro encontro das primeiras damas dos municípios mineiros, foi em Araxá. Universidade da Mulher, Paz e Trabalho Comunitário, em julho de 1986 que eu comecei. E segundo encontro das primeiras damas de Minas também. Ação Social Integrada, 1987, terceiro encontro das primeiras damas de Minas,
terceiro simpósio médico científico em Messina, na Itália, no ano de 1995, com a palestra O Homem e o Seu Corpo. Eles ficaram encantados, só médicos. Participei também dos encontros de yoga, chamado Ahimsa, o princípio da não violência, em São Lourenço. Noite Oriental foi a Índia dos Mistérios, Palácio das Artes, em 1983. Ministrei aulas de yoga na Casa de Custódia da Polícia Civil para delegados e os que estavam lá. Tive meu trabalho reconhecido pelo governo da Índia por divulgar a yoga e as filosofias orientais. Comendadora, fui condecorada com uma comenda chamada Swami Vivekananda, medalha conferida pelo Consulado da Índia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, pelo Swami Nirmalatmananda, que eu trouxe ele aqui na Ordem Ramakrishna, que teve sede em Belur, em Calcutá, na Índia, por ter serviços de 2055, pessoas de lá. Sou conselheira de honra da Associação dos Amigos da Índia. Escrevi o livro O Pé dos Mestres nos Himalaias, Vivenciando com a Yoga Sem Fronteiras. Esse livro aqui, ó, que é uma preciosidade. Ministro as aulas de yoga presencial e online também. Curso de formação de professor de yoga é muito importante, porque é um instrumento da dissolução do eu, da fusão com a consciência suprema. A Laya Yoga é um termo sânscrito que significa dissolver, eleva a consciência, traz outros benefícios como alivia o estresse, cura mudanças de humor, promove estabilidade emocional, cura os vícios, dissolve a ansiedade, angústia, insônia, depressão, melhora o sistema imunológico, juntamente com o que é válido a psicologia, pela Sorbonne, ele estudou muitos efeitos da yoga, e um professor que também, Cairano, ele ensinou muito sobre o cérebro, sobre tudo como que acontece, tudo, então eu fiquei com muito mais conhecimento, porque ele trabalha nessa área, né? Mas agora está nos braços de Deus. O que se titula professor de yoga tem o dever e a tradição no nome onde está falando. O yoga como sistema tem que ter uma história gloriosa. A pessoa tem que começou a fazer, tem que ir até o fim. Tem que deixar registrado, né? A tudo aquilo que cada um possa fazer. Exato. Não é? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento necessário, um momento as pessoas estão sofridas, estão sabendo onde vão, né? Estão maltratando as pessoas. Eu acho que é muito triste a gente estar. Eu vivi muito feliz, muito feliz. Hoje eu sou feliz, mas eu tenho uma certa tristeza de ver as pessoas. É porque a gente não é totalmente feliz enquanto todos não estiverem, né? É verdade. E hoje a maior parte das pessoas, elas estão pedindo uma ajuda, né? Preciso disso, uma palavra, eu não dou conta mais, eu perdi isso, eu perdi aquilo, né? A gente está de passagem. Pós-pandemia, né, Maria José? Deixou muita gente sofrida, né? Muito. Foram muitas perdas durante a pandemia. Então, vendo muita gente lidando com muita dor. Vai ter família que pai, mãe e os filhos. Eu conheço. Não é? Então a gente tem que ajudar e contribuir também. E o professor de yoga tem que ter um dever para ele passar com fidelidade a tradição da yoga, com todo, preservar a herança global dessa tradição milenar. A yoga começou nos Vedas, 2.500 anos atrás. Depois é que veio, não é? Veio da Atlântida,
né, que submergiu aquela cidade. Mas 7 pessoas tiveram a preparação, que era um grupo de pessoas que já sabia tudo. E dizem que ainda estão lá no baixo do mar. É muito bonita a história, né? É a história muito bonita. E aqui a gente tem que saber muitas coisas. Por exemplo, a meditação simples, né? Tem a meditação egípcia, tem do perdão, a flor de lótus, prosperidade, gratidão, né? Perdão. E eu continuo aqui da mesma forma como eu encontrei o Caio Miranda e como eu encontrei a maior parte dos mestres que já foram para o espaço também. E não sei se eu tenho 90 anos ou se eu vou ficar por toda a vida. Não tem nada para poder perguntar e nem para saber. Eu sempre falo com Deus, Deus, não precisa, eu vou te pedir nada mais, a não ser ajudar os outros. A mim, eu só quero agradecer. Nos fala dessa medalha maravilhosa que você está com ela aqui. Hein? Que medalha maravilhosa é essa? Aqui, Comenda Vivekananda, Consulado da Índia em Minas Gerais, Consulado da Índia no Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2005. Nossa, que maravilha, hein? Aqui é justamente igual o nosso aqui, né? O respeito, né? Pela bandeira. É isso aí. O ITA é uma organização muito forte, muito grande, é do mundo todo, e que entrou também dentro da yoga há anos e anos, muito antes de mim. Então, nós temos essa forma de te ensinar sempre. Tem uma série de coisas que eles mandam pequenos conhecimentos, né? Depois eu vou te dar uns aqui, para você levar. E eles não param também não. Eles continuam fazendo, uma coisa séria. Muitas pessoas, quase o mundo todo. E a Ana, ela foi uma pessoa muito boa, muito inteligente, com o nosso grupo aqui, né? Mas ela é de São Paulo. E ela vai sempre lá, vai procurando ver, olhar tudo direito. E é uma pessoa também que vinha muito aqui, né? Agora as pessoas não vêm mais, né? Ela vinha 2, 3, 4, sabe? Era assim. Vinha aqui para poder a gente fazer, a gente ia muito também lá, mas com esse negócio da doença, todo mundo ficou fechado, né? Fica difícil, né? Muitas coisas foram mudadas. Mudou, tudo foi, muita coisa mudada. Por isso que eu falo, a gente deve ter o pensamento, a palavra, o sentimento bonito, né, do coração, né? O amor, a bondade, a ternura, a compreensão, a compaixão, o perdão, não é? Tudo isso eu acho que é muito importante. E também a gente tirar as emoções, porque as emoções, a emoção é de raiva, medo, briga, xinga e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente aprende dentro da yoga ser forte, corajoso, fazer uma oração, saber que cada pessoa pensa de maneira diferenciada, né? Cada um pensa de um jeito, não é? Cada um termina a vida de jeito que nem queria que fosse. Outros ficam pedindo para morrer o tempo todo, não é? A gente tem que ver esse processo de chegar num ponto de ter alegria, tranquilidade, amor. E eu acho que não tem muita coisa não, sabe? Mas tem muita coisa com pessoas. A gente gosta de conviver, não é? Gosta de ensinar, gosta de falar, gosta de fazer tudo aquilo que possa transformar uma pessoa num ser muito elevado,
não só no ser elevado do corpo, que é muito bom também por causa da saúde, mas a mente, né? E outra coisa, né, Maria José, eu falo por mim, que eu sou pouco tempo mais nova do que você, a gente envelhecer com um objetivo na vida é muito bom. E esse caminho de professora de yoga, a idade não nos limita para isso. Haja visto você com 90, eu estou com 78, caminhando para 79, e nem penso em parar, porque enquanto eu der conta, eu tenho algo para passar para os meus alunos, né? Então esse caminho ainda tem essa grandeza. Você fica ligando pela idade? Nossa, você não faz nada, não? Não, a gente sai fora daquilo que nós precisamos de fazer. Aquilo de ter coragem, ânimo, entusiasmo, alegria. Isso vem da alma, né? Vem da alma. O corpo é o templo do espírito. A alma é aquela parte que nós precisamos muito para chegar na parte espiritual, né? Chegou na parte espiritual, tudo dá certo. Não é? Queremos ser muito felizes mesmo, continuar até o momento que nos for permitido, né? O direito divino é nosso. Acontece ou não acontece, né? É isso, gente. Esse aqui não poderia perder a oportunidade de fazer com que todas as pessoas tivessem acesso à grandeza da história dessa mestra. Porque, às vezes, a pessoa fica ali, igual ela mesma falou, ela está envolvida com o trabalho dela, em fazer o bem, em atender bem a quem chega até aqui o espaço, tanto nas aulas de yoga quanto no trabalho com o reiki, ou seja lá para que for que as pessoas a procurem, ela está sempre de coração aberto e de portas abertas para receber. Mas isso aqui fica aqui dentro da sala. Eu acho que o mundo merece ter conhecimento dessa história tão grandiosa. Eu acho que mais do que nunca, penso eu, nós temos que ocupar o espaço da mídia com coisas boas, com coisas que possam motivar as pessoas a irem além. Olha, o ser humano é uma bênção de Deus. Eu acho que todo mundo, tendo essa ligação divina, todo mundo fica bom, fica alegre, transforma e tudo mais. Eu acredito que pessoas com mais alegria, sabe? A pessoa tem que ter uma alegria. Alegria é uma energia divina, está ligado nos sentimentos, né? As pessoas acham que sentimento não é bom. Sentimento é amor, bondade, ternura, compreensão, compaixão, né? Abençoar as coisas. Mas eu espero que nosso grupo, né, de Laya Yoga, que venha nesse momento, cada vez mais, para que nós possamos abrir um mundo maior. Porque as pessoas da Hatha Yoga tem muita gente, mas a Laya Yoga não tem. Por quê? Porque é um momento muito determinado, que é uma coisa para a gente mesmo, né? É aquilo que começa. Vamos fazer a nossa Laya Yoga para nos refazermos de nossas canseiras físicas, morais, emocionais e mentais, mas principalmente para reequilibrar todas as nossas ideias, os nossos sentimentos e tudo mais. Então a gente já começa falando só para o nosso bem. Por quê? Porque eu entendo que ninguém nesse mundo pode entrar dentro do nosso parte interna. Nós que temos que organizar dentro para a gente poder ter a felicidade fora. Sim. Não é verdade? Não é? A gente tem, não adianta todo mundo falar, todo mundo gosta de mim. Eu falo, pois não é assim não. Todas as vezes que eu falo assim, eu tenho uma dó de quem não gosta de mim.
Não sabe o que está perdendo, né, Maria José? Que eu gosto tanto de mim, né? Num dos congressos com o Jair Glelup, ele falou uma coisa tão interessante. Ele fala, olha, a gente tem que aprender primeiro a nos amar, mas nos amar muito. Porque se eu não me amar, como que eu vou amar o próximo? Coitado do outro, se eu amá-lo como eu me amo. Eu não cuido da minha saúde, não cuido da minha alimentação, não coloco prazer na vida. Como é que eu vou amar? Que qualidade é essa de amor, né? A gente tem que falar, a gente tem que sentir, né? A fala é uma bênção, mas a gente tem que sentir. Eu gosto de mim, né? Eu mereço ser feliz, né? Aí eu queria fechar, sabe com o quê? Com as 4 leis da espiritualidade, então, não é? Tá? Pode trazer para mim. Essa é muito importante para a gente. Você pode distribuir, sabe? As 4 leis da espiritualidade. Vocês querem falar juntos? Vamos falar? Vamos. As 4 leis da espiritualidade. A primeira lei diz: a pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada ocorre em nossas vidas por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que interagem conosco, estão ali por uma razão, para que possamos aprender e evoluir em cada situação. A segunda lei diz: o que aconteceu foi a única coisa que teria acontecido. Nada, absolutamente nada, que ocorre em nossas vidas poderia ter sido de outra maneira. Nem mesmo o detalhe mais importante, mais significante, não existe. Se acontecesse tal coisa, talvez pudesse ser diferente? Não. A terceira lei diz: qualquer momento que algo se inicia é o momento certo. Tudo começa num momento determinado, nem antes e nem depois. Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em nossas vidas, então será aí que terá o início. A 4ª lei diz: quando algo termina, termina. Simplesmente é assim. Se algo terminar em nossas vidas, é para a nossa evolução. Portanto, é melhor desapegar, erguer a cabeça, seguir adiante, enriquecido por mais essa experiência. Maravilhoso. Não é? As 4 leis da espiritualidade. Depois você dá para ela, viu, Denise? Eu gosto sempre de dar, porque é para a gente poder entender mais, ser mais feliz e ter mais alegria com as pessoas, né? Ficar feliz. Não ficar apegado com as coisas, né, Maria José? As coisas são do jeito que tem que ser. Mas o ficar apegado é porque a pessoa ainda não entrou na dimensão. O que, sabe? É assim, o que você vai ter que pensar, vai entrar. Pode ser que entre, não é? Agora, a yoga nos ensina de uma forma muito delicada, gentil, não exige muito, porque aquele que é muito exigente é o egoísmo, né? A verdade é essa. E nossa família tem pessoas que a gente ama, gosta, também tem. Um dia mais cedo ou mais tarde, tudo vai ser resolvido. Né? É isso aí. Nós vamos encerrando aqui, né? Vamos. O agradecimento e a dedicação. Vamos fazer o nosso agradecimento na forma de uma prece. Vamos agradecer o nosso corpo, que é justamente o símbolo do nosso espírito. Agradecer pelo dia de hoje, pois cada dia é único.
Este é um presente que recebemos de Deus. Pelas graças que já recebemos hoje, nem percebemos. Pelas graças que estamos recebendo aqui agora, neste momento. Reforçando em nós o sentimento de paz, de amor, de fé, de gratidão. Assim abrimos no plano cósmico e vamos atraindo tudo que é bom, belo, nobre, elevado, abundante, saudável, protetor e espiritual. Muita paz, saúde e prosperidade. Felicidade que desejo para todos vocês. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Estaremos juntas, caminhando em direção à luz, à vida e tudo mais. Muito obrigada.